Olá pessoal, meu nome é José. Eu vou falar para vocês um pouco sobre CISC e RISC. Tá? Primeiramente, a ideia mais básica que a gente tem que entender é o que é uma CPU. A CPU ela é o cérebro do computador. CPU significa unidade de processamento central. Ela é dividida em partes dentro dela e essas partes elas são conectadas por barramentos, que nada são além de fios que conectam essas partes. Tá? Fora também existem barramentos, fora do CPU existem barramentos que conectam o CPU a outras partes, como memória e outros dispositivos de entrada e saída, como o HD, impressoras. Tá? Internamente tem um aspecto que a gente tem que destacar da CPU, é que ela tem uma memória super rápida que a gente chama de registrador. Tá? Os registradores eles têm, eu vou citar dois que são muito importantes aqui para o contexto, tá? Que são o contador de programa, que na verdade ele não conta nada, mas ele indica aonde a próxima instrução deve ser buscada. E também tem um outro registrador que se chama registrador de instrução, que mantém dentro dele uma informação que diz a instrução que está sendo executada naquele momento. Tá? O que você vê nessa imagem é a organização interna de uma máquina típica de von Neumann. Tá? Eu vou descrever para você agora o passo a passo para a execução de uma instrução dentro disso que a gente chama de caminho dos dados. Tá? Primeiro, o CPU, o que ele deve fazer? Ele deve trazer a próxima instrução da memória para o registrador, para o registrador de instrução. Depois, ele tem que alterar o contador de programa, para que ele aponte para a próxima instrução. No 3, ele tem que determinar o tipo de instrução trazida. 4, se a instrução usar uma palavra de memória, uma informação que está lá na memória RAM, então ele determina onde é que essa palavra está. Tá? No quinto passo, ele traz essa palavra para dentro do registrador da CPU, se for necessário, né? Se for o caso. 6, ele executa a instrução. Isso aqui é o que a gente chamamos do ciclo buscar, decodificar e executar. É fundamental para a operação de todos os computadores que estão dentro dessa típica máquina de von Neumann. Tá? Só que assim, percebeu que em vez de fazer esse processo diretamente, eu posso abstrair o processo via software, então fazer uma interpretação, ou seja, executar indiretamente as instruções. Tá? E isso se chama interpretação, né? E o que isso me oferece? Qual é a vantagem disso daí, né? Eu tenho então, por exemplo, esses três fatores muito fortes aí, ó. Eu posso corrigir em tempo de execução alguma coisa que de repente até uma falha em hardware, tá? Uma falha de projeto no hardware básico. Eu posso também acrescentar novas instruções a esse hardware a um custo mínimo, né? Mesmo depois da entrega da máquina, né? E também nesse terceiro momento o que acontece acaba sendo um projeto estruturado que permite desenvolvimento e teste de documentação eficiente de instruções complexas. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de RISC e instrução reduzida. Tá? Estava toda a indústria indo em direção ao complexo, tá? Mas um grupo resolveu se opor a tudo isso e fazer o contrário. Em vez de tentar criar uma instrução interpretada, super complexa, eles queriam fazer uma CPU que tivesse instruções muito simples, mas que maximizasse o desempenho total do sistema. Tá? Eles perceberam que a chave era começar rapidamente a execução de cada instrução. Na verdade, o tempo que a instrução demorava para executar importava menos do que quantas delas podiam ser iniciadas por segundo. Tá? Uma característica RISC, né, que era essa forma de se fazer CPU, era que ela tinha 50 instruções, diferente da CISC que tinha, na época, já tinha assim, nos mainframes da IBM 200, 300 instruções. Né? De fato, o acrônimo para RISC é computador com conjunto de instruções reduzidas, em uma tradução livre direta, diferente de CISC, que quer dizer computador com conjunto de instruções complexos. Tá? Então, dá-se a batalha, RISC contra CISC. Né? Esses pesquisadores eles afirmavam que fazendo AND e OR em dois registradores e combiná-los para uma saída passando de volta para outro registrador era a melhor forma
de se fazer isso, tá? O argumento deles a principal era que as máquinas RISC elas poderiam fazer 5, 6 instruções e a CISC fazer só uma, só que como a RISC queria ser 10 vezes mais rápido, como a RISC era 10 vezes mais rápido porque não havia interpretação no processo, tudo era executado diretamente, e ela venceria na velocidade. E essa é a grande situação RISC-CISC. Então tá, pessoal, valeu.